Chegando nos anos 60, a gente tem a implementação do PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento. E ele investiu muito na infraestrutura da cidade, assim como no saneamento básico. E ele foi fundamentado pelo Itamar Franco, que na época era prefeito da cidade de Juiz de Fora, e que mais tarde ele se tornaria presidente do Brasil. Então, na imagem aí está sendo mostrado, né, uma foto do Itamar Franco lá na rua Halfeld. Nos anos 80, a cidade foi agraciada com as empresas Siderúrgica Mendes Júnior e a Paraibuna de Metais. A imagem que estamos apresentando aqui agora, para quem está somente nos escutando, é a Nexo Resources, que no passado foi chamada de Paraibuna de Metais, que fazia parte da companhia Paraibuna de Metais. Posteriormente, ela foi chamada de Votorantim e mudava apenas o nome, porque o serviço que eles ofertavam era o mesmo, que era a produção de materiais não ferrosos. Os materiais não ferrosos eram os materiais que, como está no próprio nome, não possuíam ferro. Eles faziam a obtenção, fazem até os dias de hoje, né, a obtenção do zinco e alguns outros subprodutos, como chumbo, cobre, ferro também. A figura que está sendo apresentada aí está mostrando a foto de 1981, quando foi construída a siderúrgica, né, e uma foto atual. Os principais produtos, né, da ArcelorMittal Juiz de Fora são os aços longos, né, e são principalmente os empregados aí na construção civil, tá? Então são ferragens, armações metálicas aí para a construção civil. Nos anos 90, através de incentivos fiscais, houve a instalação da empresa alemã Mercedes-Benz, que objetivava a produção do automóvel compacto classe A. Com o início da produção em 1999, a empresa se comprometeu em contratar 1.500 trabalhadores locais e utilizar fornecedores locais como prioridade, o que gera um grande impacto social e econômico na cidade. Só para comentar, Marcos, mais uma vez, associando aí um produto que é comum no nosso dia a dia, que são os automóveis, né, ao desenvolvimento da indústria metalúrgica. Então, para a produção de um automóvel, existe muita tecnologia, né, desenvolvida em cima da metalurgia, né, desde os seus diversos componentes até na conformação desses componentes, né, tanto na produção, na obtenção das ligas metálicas que fazem parte desses componentes, quanto na conformação, na construção, dar forma ao metal para que ele funcione em um sistema complexo que é um veículo automotivo. Né? Então é bem interessante isso, e muitas das vezes as pessoas não associam, por exemplo, a Mercedes-Benz, que é uma indústria de automóvel, à metalurgia, mas está diretamente relacionada. E por fim, depois de citar todas essas empresas, se a gente for parar para analisar, a gente percebe que a indústria metalúrgica ela interage com diversas áreas do conhecimento, e não apenas com a área da metalurgia em si. Por exemplo, não só com a siderurgia, não só com uma indústria que produz materiais não ferrosos. Você consegue encontrar metalurgia em diversas empresas de pequeno porte também, que não necessariamente vai trabalhar com a fundição de alguma coisa, com conformação de outra coisa. Essas áreas que compõem essas pequenas indústrias de pequeno porte, elas conversam entre si. E não só somente pessoas que são formadas em metalurgia, como engenheiros metalúrgicos ou técnicos da metalurgia, que podem trabalhar numa indústria metalúrgica, por exemplo. Numa indústria, numa siderurgia integrada, por exemplo, a necessidade de uma mão de obra diversificada, formada, especializada em outras áreas também. Exatamente, muito bem pontuado, Marcos. A indústria metalúrgica, ela emprega pessoas que têm conhecimento em química, em elétrica, em mecânica, em mecatrônica, em diversas outras áreas dos saberes aí, são profissionais que a indústria metalúrgica ela abraça e emprega. Tá? Então isso é muito importante, porque às vezes a gente fala da indústria metalúrgica e acha que essa é uma indústria onde só trabalha quem é ou engenheiro metalurgista ou técnico em metalurgia. E pelo contrário, né, são diversos profissionais que se formam e podem trabalhar na indústria metalúrgica, o que faz dela
uma indústria muito importante aí para o desenvolvimento social, né, por proporcionar uma empregabilidade muito considerável. Vamos para o próximo passo da nossa jornada, que já está quase no fim? Já nesta etapa, apresento para vocês o IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora, que é como vocês conhecem hoje em dia, né? Mas no passado ele foi fundado como CTU, o Colégio Técnico Universitário, na década de 1960, e fazia parte da Escola de Engenharia. Alguns anos depois da construção do campus da UFJF, ele passa a funcionar naquele terreno, oferecendo cursos técnicos, dentre eles o curso de metalurgia, que foi oferecido desde 1974 e continua sendo oferecido até os dias de hoje. No início dos anos 2000, ocorreram interesses na construção do novo campus para o Colégio Técnico Universitário, e em 2008 ele se torna o IF Sudeste MG Campus Juiz de Fora. E também surgem muitos outros cursos de ensinos técnicos e ensino superior, que você pode encontrar no site institucional ifsudestemg.edu.br/Juiz de Fora. Nos anos seguintes, o IF se torna uma das principais instituições que trabalha com a metalurgia em Juiz de Fora, promovendo o desenvolvimento de tecnologia, contando com uma infraestrutura completa de laboratórios e equipamentos tecnológicos avançados, disponível para os alunos. O IF também contribui com o desenvolvimento da sociedade através de projetos de extensão, pesquisa e ensino, que atendem tanto os alunos e servidores quanto a comunidade local. E nesse último momento com vocês, acho interessante dar um parecer de como está a metalurgia atualmente e como ela se relaciona com a sociedade. Em Juiz de Fora, esse setor emprega 5.000 trabalhadores, contando com 1.300 empresas. Uma coisa que eu acho legal de comentar, Marcos, é como nós evoluímos ao longo da história, né? Nós podemos ver aí, acompanhando tudo que foi nos dito aí, que a metalurgia ela começou com a mão de obra que veio do exterior. Então, pessoas começaram a metalurgia em Juiz de Fora e aqui na região, com o conhecimento que eles adquiriram fora do país, né? E o crescimento e o desenvolvimento industrial nos levou, né, enquanto agora IF Sudeste MG, e aí eu falo como um professor do IF Sudeste MG, nos levou a termos a estrutura que nós temos hoje, a oferecer os cursos que nós oferecemos hoje. Então é bem interessante mostrar que nós evoluímos e que agora nós não buscamos fora do país os conhecimentos para o nosso desenvolvimento, mas nós temos aqui em Juiz de Fora a nossa instituição, né, que oferece um ensino gratuito e de qualidade aí para os nossa população, tanto de Juiz de Fora quanto da região, né? E aí contamos com toda essa estrutura, com 2 prédios, né, um já em fase de finalização da construção e laboratórios de ponta, mostrando como nós evoluímos, como nós melhoramos, não só na parte da área técnica, mas da parte do ensino também da metalurgia. E é aqui que me despeço de vocês. Espero que tenham gostado dessa nossa aventura pela história da metalurgia na cidade de Juiz de Fora e não se esqueçam de compartilhar com amigos e pessoas que se interessam pelo tema. Um abraço! E na descrição desse vídeo temos um link para o nosso site, onde vocês encontram mais informações sobre esse tema. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e um abraço aqui do Vitor. E um abraço da professora Kelly.